Glória a Deus. Hoje é o capítulo 7 de Mateus, a terceira parte do Sermão do Monte. Jesus mostra que não devemos formular julgamentos pessoais contra as pessoas. Quero dizer, não devemos achar que alguém é adúltero ou mentiroso, por exemplo. Você não deve estar achando isso ou aquilo das pessoas. Ainda que tenhamos certeza de que a pessoa cometeu o erro, devemos restringir a nossa opinião sobre o ocaso ao momento em que ela for solicitada. O mestre deixa claro que emitir julgamento não está na nossa competência. Muitos cristãos são extremamente apressados no quesito julgar o próximo. O problema é que normalmente pessoas que têm um julgamento formado em relação aos outros esquecem de avaliar sua própria vida. Jesus nos mostra que a oração é uma estrada trilhada com perseverança. Devemos pedir, buscar e até mesmo bater em portas através da oração para alcançar o que desejamos. O Senhor deixa claro que a nossa perseverança será recompensada. Deus não nos enganará com algo parecido com o que pedimos. Ele nos dará o que pedimos, assim como o Pai faz com seu Filho. O caminho que conduz à vida eterna é estreito. Há muita renúncia com relação ao que é mundano e carnal. Não podemos viver na libertinagem. Se queremos herdar a vida eterna, esse é o caminho que devemos trilhar. Caminho estreito. Ao contrário disso, há o caminho da perdição, largo, farto de prazeres carnais, longe de Deus e próximo da religiosidade. Os que trilham esse caminho serão lançados no inferno. Jesus nos adverte contra os falsos mestres. O perfil deles é a ganância pessoal e os desinteresses pelas pessoas. Para eles, pessoas representam apenas oportunidade de riqueza. Para reconhecê-los, precisamos estar atentos às suas obras. O Senhor nos compara a árvores. Se a árvore for boa, dará fruto, e se for mal, dará mau fruto. Então, não se precipite em relação às pessoas, aos julgamentos. O Senhor mostra pelos frutos dela. Então, precisamos ver quem é aquele que está liderando você, se realmente é uma árvore boa, os frutos dele são bons. Atenção pela sua vida, não vai cuidar somente de dizer o que você vai receber isso, receba, só para puxar a pessoa para si, atenção para si. Mas esse líder, esse profeta é bom, ele só profetiza coisa boa. Não se esqueça que o próprio Deus deixa na sua palavra para ter os consertos na nossa vida, o arrependimento na nossa vida, dos males que fazemos, que somos pessoas que todo tempo estamos caindo, infelizmente, e precisamos dos consertos. Deus usa os profetas para isso. Um profeta que não procura ver o conserto dos seus liderados, das pessoas que Deus entregou nas suas mãos, é um falso profeta. Você vê pelos frutos dele. Você vê os frutos da árvore e sabe se ela é boa ou má. Então, esse que não cuida da sua vida espiritual, como é que uma pessoa está na frente de jovens, por exemplo, e não procura ajudá-los nas suas necessidades para que eles não fiquem no pecado? Então, o profeta verdadeiro não vai ficar dizendo, fica à vontade, meus filhos, é isso mesmo, é o tempo, né? Não tem jeito não, são os hormônios, aí o papai do céu é bom, esse aí vai passar assim mesmo. Não, você tem que mostrar os recursos que eles têm para se manterem firmes, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, então podemos também ter sabedoria para essa fase onde os hormônios estão 1000 por hora e que a pessoa ainda não está casada, que é solteiro, tem que se preocupar com a necessidade das pessoas que estão nas nossas mãos. Não ficar somente dizendo receba, e as pessoas passando por suas dificuldades, pecando
E se continuar no pecado, claro que vai ter consequências terríveis. O bom é que logo imediatamente que caiu, levante-se, porque se a pessoa está numa queda e fica lá no chão, no mundo físico, o que acontece? Vai pegar bactérias, vai ter um problema sério numa queda que poderia ser tudo simples, mas porque ficou lá jogado, então demorou e que se contaminou ali naquele lugar que caiu. Mas se você imediatamente que vê a pessoa cair, ajuda a levantar, o que vai acontecer? As consequências da queda serão menores. Não vai ter uma infecção, porque não ficou lá jogado, teve socorro na mesma hora. Então é isso que tem que ser a pessoa que está cuidando de vidas, tem que ter, não ser ganancioso, querer somente se aproveitar da pessoa para ter benefício, a pessoa gostar e ficar dando presente, falando coisa boa. Não, tá tudo bem, é assim mesmo, o jovem é assim mesmo, para poder ganhar presente, chamar atenção. Não, a gente precisa saber que a nossa recompensa vem de Deus. Temos que falar o que Deus diz na sua palavra. Doa em quem doer, é para falar o que Deus fala na sua palavra. Então, os jovens têm que saber que tem que ter uma vida de santidade. Isso requer sacrifício, requer o que realmente devemos fazer. Não podemos ter uma vida que não tenha sacrifício, porque nossa salvação, Jesus Cristo, teve que sacrificar. A gente nunca vai pagar o que ele fez, mas pelo menos ter consciência de que deve ser grato, tendo uma vida de sacrifício para agradar a ele. Agradar, não paga, mas agradar. Então, após essa declaração, Jesus Cristo dá exemplo de dois construtores. Um que edifica sua casa sobre a rocha e suporta as adversidades que lhe são impostas, e o outro que edifica sua casa sobre a areia e não suporta os mesmos embates. Após essa declaração, que declaração? Muitos acreditam que a religiosidade é suficiente para assegurar a vida eterna, mas isso é engano. O Senhor Jesus garante que, se não houver intimidade com Deus, a pessoa nunca será reconhecida lá nos céus. Então, após essa declaração aqui que eu estou dizendo, é que nós temos que ter uma vida desse jeito como Jesus falou. Ele dá o exemplo de dois construtores, um edifica a casa sobre a rocha e outro sobre a areia. Então vamos ver como é isso. Devemos construir nossa casa, nossa vida sobre os ensinamentos de Jesus. Essa aí é a rocha. O que ele ensina, fazer. Você sendo assim, você está edificando a sua casa na rocha. Ele é a palavra. Então, se você edifica a sua casa na palavra, com certeza será bem sucedido. Eles são garantia de uma vida alicerçada em Deus. Os ensinamentos de Jesus é que garante uma vida alicerçada em Deus, sendo capaz de suportar as adversidades da vida. Normalmente não pensamos nisso quando julgamos. Queremos apenas emitir nossa opinião, dizer o que pensamos. Isso é muito importante para o nosso ego. Quando for confrontado com uma situação em que precise emitir julgamento, é bom que seja generoso, pois essa medida será usada por Deus em relação a você também. Então temos que saber como é que vai fazer o julgamento. Por exemplo, você pode falar, como está escrito em Mateus 5:28, que se pensar, já fez. Jesus falou isso, não foi? Se pensar, já fez. Então você vai dizer para quem? Para um jovem que está namorando, que está pedindo uma moça para namorar, já pediu errado, não é para namorar, é para casar. E durante aquele período da espera do casamento, ele se manter junto com a família, não ficar nunca sozinhos os dois, sempre acompanhados. Isso aí é algo que é de Deus, porque sabemos que a carne é fraca, mas se a gente não der espaço para ela, ela vai ficar fortinha. Então, o espaço para ela é você ficar em um cantinho sozinho com a pessoa que você vai casar. Vai casar, não casou. Então, isso aí é um dos conselhos que você deve dar. Em vez de estar querendo conquistar os jovens para você, falando coisas que Deus não quer, e eles ficarem no pecado e sofrer as consequências do pecado. Deus não quer que você diga que um jovem pode beijar na boca antes de casar. Por quê? Porque não quer, porque se pensar já fez. E se pensar já fez, então. Se o homem olhar para a mulher pensar já fez, agora imagina um homem beijando na boca de uma mulher, o que ele não vai pensar? Vai pensar nos anjos que estão lá nos céus? Não, então vai entrar em pecado, né?
Aí agora o consolo que você pode dar é que se fizer isso por um acaso, não porque foi planejado, mas de repente acontecer, o consolo que tem que ver, dar, é saber que pode ser perdoado, que se coloque diante do Senhor em humilhação, pedindo perdão por aquilo que estava pensando enquanto estava beijando, porque não estava casado, não podia pensar, não casou. Então a gente dá o assunto que é forte, né? Difícil de se suportar uma conversa dessa, mas dá também a saída. Você não vai para o inferno porque você pecou, só vai para o inferno se você não é uma pessoa que se arrepende do que pecou, do seu pecado. Então mostra para ele, você não caiu, não aconteceu esse beijo, não ficou pensando, que claro que vai pensar, ninguém é doente, se está beijando vai pensar. Então você agora se arrepende e não faz mais. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se arrepende e evita estarem sozinhos para só se beijar quando estiverem casados. Pode ser o primeiro beijo em frente do pastor que está te casando, ser o primeiro beijo. Que maravilha se isso acontecer. Mas se beijar antes, se arrependa e faça de tudo para continuar na santidade, para quando chegar no casamento, os anjos todos estão te acompanhando e ter aquela festa na sua noite de núpcia. Isso é maravilhoso. São conversas difíceis que a gente pode estar deixando alguém com dificuldade, achando que não pode fazer, que não vai conseguir, mas se você mostrar que se não conseguir tem perdão, importante é não pensar que não fez nada, nada todo mundo faz, isso é que é o problema. Pensar que todo mundo faz, não, a pessoa tem que saber que não conseguiu, que pecou, mas que pode se arrepender e deve se arrepender e tem o perdão. É isso que tem que ser a conversa de um profeta verdadeiro que está na frente do povo, que não vai deixar o povo enganado achando que fazer isso ou aquilo não tem nenhum problema. Deus é santo, santo, santo. Tudo que a Bíblia recomenda que não é para fazer, se fizer tem que se arrepender e deixar. Então nós estamos aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 7, mostrando para não julgar, não julgue. Então se alguém faz essas coisas, você vai estar falando de uma maneira que não venha está marcando a pessoa, deixando a pessoa como sem esperança, achando que é o pior dos piores, é para falar que foi errado, mas que tem perdão. Louvado seja Deus. Então, estamos aqui mais uma vez fazendo os lembretes. Vocês têm um discipulado de nobreza, que começamos desde maio de 2023, com os primeiros capítulos de Gênesis, e já estamos aqui em Mateus, e vamos prosseguir todos os anos, não é? Porque em nome de Jesus Cristo é um discipulado que não pode deixar de ter sempre. Os vídeos estão armazenados no YouTube e todo ano esse Ministério Apostólico Internacional em Jerusalém repete para aqueles que já chegaram até Apocalipse. Os novos discípulos vão estar estudando pela primeira vez e os que já estudaram vão estar repassando novamente, porque é para meditar de dia e de noite. Uma coisa que a gente lê e deixa lá, estuda e deixa lá, não está sendo meditação de dia e de noite. Então a gente prossegue até chegar ao Apocalipse e voltaremos novamente para Gênesis quando terminarmos. E os novos discípulos estarão começando em Gênesis e vão até Apocalipse e depois voltarão novamente. É assim que vamos ficar até a volta do Senhor Jesus. E teremos lares onde o nome do Senhor será exaltado, estaremos dizendo a cada lugar que chegarmos, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não tem como você não servir ao Senhor se na sua casa tem a meditação da palavra de dia e de noite. É a solução para você ter filhos que cresçam, adolescentes que vão ter amor à palavra. Vocês viram quando nós começamos em maio de 2023? Os adolescentes esparramados não queriam nem chegar na sala do discipulado, porque eles não tiveram o culto doméstico em suas casas, não tiveram a palavra meditada de dia e noite, como hoje nós já temos. Graças a Deus. Então agora teremos crianças crescendo nessa dimensão, que serão adolescentes que não darão trabalho, estarão ouvindo e obedecendo a palavra, meditando de dia e de noite, jovens meditando de dia e de noite na palavra, adultos meditando de dia e de noite na palavra, anciãos. Então o que você quer mais? Somente viver o Evangelho, porque é tudo que nós precisamos, viver o Evangelho, para poder estarmos também tirando as vidas das mãos de Satanás. Que como você pode tirar a vida da mão de Satanás se você não estiver firmado em Jesus?
Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 14. Ele é a palavra. Então, firmados na palavra, nós enfrentaremos o inferno, assim como Jesus enfrentou 40 dias e 40 noites em jejum, e o diabo veio com a palavra distorcida, e ele, com a palavra verdadeira da boca de Deus, repreendeu, deixou todo desmontado os projetos de Satanás e saiu dali vitorioso depois de 40 dias e 40 noites com fome e com sede. Vamos imitar a Jesus, viver a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor.